Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma semana, né? Mais uma vez aqui com nossa aulinha de religião, tá certo? E vamos começar. Nosso tema de hoje é um tema bem legal, o tema solidariedade, certo? E antes da gente partir para as atividades, vamos aqui ler um textinho para entender um pouquinho mais sobre o nosso tema. Vamos lá. Solidariedade. E tem uma historinha aqui para a gente entender, ó. Dois homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora, todas as tardes, para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima à única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito, falavam sobre suas famílias, seus empregos, seus envolvimentos com o serviço militar, sobre aonde eles costumavam ir nas férias e, toda tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava o tempo inteiro descrevendo ao seu companheiro todas as coisas que ele podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse período em que seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Patos e cisnes brincavam na água enquanto as crianças navegavam seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores e estas possuíam todas as cores do arco-íris. Havia grandes e velhas árvores cheias de elegância na paisagem e uma fina linha podia ser vista no céu da tarde. Quando o homem de perto da janela fazia suas descrições, fazia-o de modo primoroso e dedicado, com detalhes. O outro homem fechava os olhos e imaginava a cena pitoresca. Numa tarde quente, o homem perto da janela descreveu que havia um desfile na rua. Embora ele não pudesse escutar a música, podia descrever tudo. Dias e semanas passaram-se. Em uma manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos dois homens e achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o sono à noite. Ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo embora. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder lhe trazer esse favor e, depois de verificar que ele estava confortável, o deixou sozinho no quarto. Vagarosa e pacientemente, ele se apoiou em seu cotovelo para poder olhar pela primeira vez pela janela. Finalmente poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor para poder olhar através da janela e, quando conseguiu fazê-lo, deparou-se com um muro todo branco. Ele, então, perguntou ao enfermeiro o que teria levado seu companheiro a descrever-lhe coisas tão belas todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não poderia ver nada mesmo que quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com suas histórias. Ou seja, simplificando, né? Toda a história dos dois homens, um ficava perto da janela e o outro ficava deitado, não podia ver a janela. E sabe, né, no hospital, a pessoa internada muito triste, não tem muito o que fazer. Aí o moço da janela todo dia sentava e ficava contando o que estava vendo, muita coisa bonita, e o cara ficava só imaginando, ai que beleza, não sei o quê. E era o momento mais feliz do dia dele, era quando um amigo podia estar contando para ele o que via pela janela. Daí certo dia esse amigo veio a falecer e o cara foi depois, colocaram ele perto da janela, ele com toda a dificuldade, ele sentia muita dor, olhou e viu que não dava para ver nada, só dava para ver um muro. E nossa, o cara tava mentindo para mim, por que ele fez isso? Aí a enfermeira, o cara era cego, ele tava só criando coisas para tentar te alegrar um pouco, né, deixar o seu dia um pouco mais feliz. Ou seja, gente, essa história veio para falar sobre solidariedade, que é o que? É a gente ajudar os outros. Às vezes com uma coisinha, uma palavra, um abraço, um conselho, a gente pode melhorar muito o dia de alguém. Como nessa história, né? O rapaz, mesmo não enxergando, ele criava aquelas coisas maravilhosas na cabeça dele para passar para o outro e fazer o dia deles, que já era tão triste ali no hospital, né, doente, ser um pouquinho melhor. Às vezes só com isso, né, de olhar para uma janela, parece uma coisa tão simples, mas quando uma pessoa nem isso pode fazer, só isso pode alegrar bastante a vida de alguém. E assim, pessoal. Depois dessa história, tem nossas perguntinhas, né, sobre esse texto. 1. Você gostou da história? Vocês vão dizer. 2. Do que mais gostou na história?
pessoal também. Vocês vão falar o que cada um mais gostou na história. 3. Para você, o que é ser uma pessoa solidária? Lembrando, não é solitária, não é com T, não quer dizer que a pessoa é sozinha, é uma pessoa solidária, que tem solidariedade. O que significa? Na 4, circule as situações em que ocorre solidariedade entre as pessoas. Como não dá para vocês circularem, porque vocês não têm essa folha impressa, vocês podem fazer o seguinte, ó, podem escrever como se fosse aqui, ó, situação 1, situação 2, situação 3, aqui embaixo, situação 4, situação 5 e situação 6. Você pode dizer qual dessas 6 tem mais de uma, certo? Tem algum tipo de solidariedade, a pessoa está sendo solidária com outra, tá? Olhem direitinho as imagens para vocês poderem responder isso, tá certo? E a última, são só 5 questõezinhas, ó. A última diz assim, pinte as cenas abaixo. Elas contam uma história que estimula um ato de solidariedade. No caso, vocês não precisam pintar, né? Você não tem como pintar porque você não está impresso. Aí só que vocês vão fazer vão olhar as imagens, entender direitinho, que é como se fosse essa historinha, ó. Começa aqui de lado, ó. Tá o menino e a mãe dele andando, vem um meninozinho na rua, aí continua aqui embaixo, eles vão lá perto dele, vão conversar e termina aqui, ó. Estão todo mundo lanchando junto. O meninozinho da rua, esse aqui, tá muito feliz, ó. Tá comendo lanche. Vocês só vão fazer o que tem aqui embaixo, ó. Agora, em seu caderno, escreva um texto a partir das cenas que você coloriu. No caso, como vocês não coloriram, só vão contar um textinho a partir dessas 3 cenas, tá certo, pessoal? Só essas 5 questões hoje. Obrigado por ter assistido e nos vemos amanhã com as outras aulas. Valeu!